Oi, pessoal! Vocês estão bem? Espero que sim, espero encontrá-los todos muito bem. Tô com muita saudade de vocês, viu? Muita saudade mesmo. A gente vai, por enquanto, conversando por aqui, até que a gente possa se encontrar presencialmente de novo, né? E hoje a gente tem um conteúdo novo para a gente começar a estudar, que é a obsessão. A gente vai começar a estudar a obsessão, depois a gente vai para obsessor, obsidiado e a desobsessão depois. Então serão alguns encontros com essa mesma temática. Para hoje, qual que é a ideia? Da gente contextualizar um pouquinho a obsessão, definir a obsessão, conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre as possíveis causas e aí entender os tipos e por fim os graus da obsessão. Vamos junto então, gente? Todo mundo aí comigo? Então, primeiro para a gente contextualizar, eu trago alguns pontos que o Kardec colocou na Revista Espírita de 1858. Em outubro, tem um texto que é Obsedados e Subjugados. E aí ele traz alguns pontos que eu achei que são bem relevantes para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, os espíritos, eles não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Nada mais sendo que as almas dos homens, desembaraçadas do seu invólucro corporal. E ele fala mais algumas coisas, e procederem de todos os mundos. E porque entre os mundos, o nosso planeta, ele não é o mais atrasado, mas também nem é o mais avançado. Então há, pois, espíritos muito superiores e outros ainda bastante inferiores. Continuando nesse mesmo texto, ele coloca assim: estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos, que por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado, olha só, gente, espiando as nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus, de acordo com o caráter desses espíritos, né? Continuando um pouquinho mais, ele ainda traz mais um ponto. Pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos que os superiores. Né? Então, olhem só esses pontos que relevantes que são. Para completar essa contextualização, eu trago um ponto que a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, bem no comecinho dele, ela traz a seguinte situação. Vamos esquecer um pouquinho o mundo espiritual e vamos pensar só em nós aqui na Terra. E a gente vai chegar à conclusão de que nós vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. A gente também tenta aí o tempo todo, né, influenciar, convencer o outro, argumentar, né, enfim, essa é a nossa vida terrena, né? E aí, então, se a gente parar para pensar nesse contexto, então o que a gente tem? Uma variedade de espíritos, né? São espíritos bons, espíritos maus, né? Espíritos de todos os tipos, né? Temos os zombeteiros, temos os levianos, temos uma diversidade grande de espíritos. Junto a isso, estamos num planeta que não é muito avançado moralmente, a gente sabe bem disso, né? Em questões numéricas, os espíritos, tem muito mais espíritos inferiores do que superiores. Juntando com, nós estamos o tempo todo com espíritos junto de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, enfim, né? Estão todos lendo os nossos pensamentos, acompanhando as nossas ações, né? E junto ainda com a nossa vida terrena, que estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo. Então, dado esse contexto todo,
não é de se admirar, né? Não é de se estranhar que a gente tenha tantos processos de obsessão, né? A gente está, de certa forma, mergulhados em condições que são muito favoráveis, né? Que são muito favoráveis de acordo com a nossa evolução, né? Então, nesse contexto todo, a gente não tem como negar, né? Como é fácil da gente entrar ou ter um processo obsessivo, né? E aí a gente segue um pouquinho no nosso estudo, a gente vai conversar um pouquinho, e aí a gente fechou, né, aqui, fechando o livro dos espíritos, a questão 459, né? Então, sim, os espíritos influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Então, esse é o contexto, né, que eu queria trazer para vocês para a gente começar a conversar. Agora a gente vai definir um pouquinho o que é obsessão. E aí, para isso, eu trouxe algumas definições de livros diferentes, de literaturas diferentes, mas elas não se contradizem, elas se complementam. Né? Então, na nossa apostila tem essa definição. A obsessão, na visão espírita, é enfermidade psíquica. Então, uma enfermidade do nosso psiquismo, da nossa psique, da nossa mente, e ela caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra. E isso tudo é capaz de retirar-lhe a razão e a vontade. Né? E aí uma outra definição que vem do livro dos médiuns, que a obsessão é domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E aí o Kardec complementa com aquilo que a gente já imagina, né? Que nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Porque a gente sabe que os bons espíritos não fazem nada disso, né? Continuando, a gente tem uma outra definição que eu trago do livro Com Quem Tu Andas, do Hermínio Miranda. E aqui ele vai definir mais o vocábulo obsessão. Então ele traz do latim obsedere, que é obsediar, é formado por duas partes distintas. O prefixo ob, que é diante de, para, por causa de, o verbo sedere, estar ou ficar sentado, de onde origina o substantivo sedes, assento, cadeira. Então, a obsessão é, por conseguinte, a ação de sitiar, gente. É um assédio, um cerco ou um bloqueio. E aí o obsessor é aquele que de certa forma ocupa um espaço, como quem dispõe de uma cadeira cativa ali por perto do obsidiado, né? E aí, por fim, eu trago mais uma definição que é a da Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão. E aí aqui ela fala, e eu achei essa definição de todas a mais completa, né? Numa definição só, ela traz várias questões. Então, configura-se obsessão toda vez que alguém, quem é esse alguém? Encarnado ou desencarnado, exercer sobre outra pessoa constrição mental negativa. Constrição mental negativa, por motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação. Então, aqui está o como, né? Com o objetivo de domínio. E esse processo se repete continuamente aqui na Terra ou no plano espiritual inferior, né? Porque a gente sabe que no superior não acontece isso, né? E por conseguinte teremos o obsessor e o obsidiado. Né? Acho que com essas definições, gente, fica bem claro, né? Dá pra gente entender bem o que é, afinal de contas, a obsessão, né? E aí a gente vai ver um pouquinho das causas da obsessão. Então, as causas da obsessão, elas variam de acordo com o caráter do espírito. Então, às vezes, é uma vingança e se toma de um indivíduo que daí tem queixas ou dessa vida ou de uma outra vida, de uma outra encarnação, né? E aí resolve se vingar e perseguir. Ou também não há mais do que o desejo de fazer o mal. Então, o espírito, como sofre, ele está sofrendo, ele entende de fazer que os outros sofram também. Né? E aí ele encontra uma espécie de gozo em atormentar, em vexar, né? E aí ele encontra também a sintonia para fazer isso, a gente não pode esquecer disso, né?
Então ele tem o desejo de fazer o mal e ele encontra essa oportunidade, né? Essa brecha para fazer isso. No livro Com Quem Tu Andas, é feita essa pergunta para o Hermínio Miranda. E ele responde o seguinte, ele faz uma reflexão bem bacana, que diz, a obsessão tem uma causa única, o desamor. E aí que isso se desdobra de inúmeras maneiras. E a cura para isso é o amor. E aí nessa reflexão ele traz mais ou menos assim, cada vez que a gente desobedece, ou a gente se desafina, ou a gente se desorganiza, se desequilibra perante as leis de Deus, perante as leis divinas, é como se fosse um lago, né? Então, como se a gente jogasse uma pedra na superfície da água, e aí tem aquelas ondinhas, né? Claro que a água vai tentar voltar a calmaria ao equilíbrio, né? Essa agitação, essas ondinhas, essa pedrinha jogada é o que está em nós, né? Nos nossos desequilíbrios emocionais, no nosso psiquismo que às vezes é desequilibrado, nos nossos desequilíbrios orgânicos, espirituais, né? E aí todo o processo de obsessão resulta da agressão, e aí ele coloca lá, ele usa esses termos, de certa forma imprudente, ininteligente perante as leis do nosso Pai. Então, se a gente seguisse as leis divinas, não haveria obsessão, nem obsidiado, nem obsessor, né? Porque o caminho de Deus é um só, é o caminho do amor, né? Então, a gente não teria todo esse contexto que a gente tem. Então, achei bem bacana essa reflexão para trazer para vocês. E aí a gente entra na outro conceito que a gente precisa ver, que são os tipos de obsessão. A gente tem alguns, vamos conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles, de encarnado para encarnado. Então, é o domínio mental de uma pessoa sobre outra, né? E aí a gente dá alguns nomes, né? Ele se mascara, assim, né? Uma máscara de alguns nomes que a gente conhece muito por aqui. Ciúme, inveja, paixão, orgulho, ódio, né? E às vezes isso é exercido tão sutilmente que aquele que tenta dominar o outro, o que é o dominado, ele se sente de certa forma amado e protegido, né? Uma ilusão. E essas obsessões, elas acontecem por conta do amor que se torna possessivo, tiranizante, não sei nem se a gente pode chamar de amor, né? Que acaba tirando a liberdade do outro. E a gente vê isso muito nas relações que hoje a gente denomina de relações abusivas, né? E aí não são necessariamente só os relacionamentos amorosos. A gente vê muito isso nos relacionamentos amorosos, mas também nas relações de pai, mãe, filho, né? Porque esses laços consanguíneos às vezes trazem desafetos, acertos, ajustes que precisam ser feitos, né? Ou até nas amizades, né? Então, em qualquer relação de encarnado para desencarnado, né? Nesse formato, ela pode se tornar, sim, um tipo de obsessão. O segundo tipo é de desencarnado para desencarnado. Então, são espíritos vingativos que se impõem a outros espíritos, controlando-os pensamentos e emoções, e aí dando-lhes ordens. E essas ordens são pelos espíritos cumpridas, né? Sem oposição, por meio de processos hipnóticos graves. Porque assim, né, se a gente parar para pensar, os homens são os mesmos, né? A gente viu antes ali, a gente só tira o invólucro corporal, mas a gente carrega para onde a gente for o que a gente é, com os nossos vícios, as nossas paixões, as nossas experiências, né? Falando novamente, o desencarne não santifica ninguém, né? Então, no mundo espiritual também tem isso. A gente tem vários exemplos, uma fonte boa para ver esses exemplos de obsessão de desencarnado para desencarnado é o livro Libertação, né? A gente já viu bastante dele e tem bastante coisa lá. Um outro tipo de obsessão é de encarnado para desencarnado. Então, é o envolvimento obsessivo do encarnado sobre os que já desencarnaram, pelo apego, pela crítica ou pela revolta, pela falta de aceitação da desencarnação, pelo ódio, né? Então, quando essas emissões são constantes de dor, de revolta, de remorso, de desequilíbrio,
eles não permitem que o desencarnado alcance o equilíbrio que ele precisa alcançar na nova situação que ele está vivenciando no mundo espiritual, né? Aqui é bom a gente frisar de que aqui a gente não está falando do processo natural de luto, né? Então, quando a gente perde alguém, a gente vai sim chorar, a gente vai sentir falta, a gente vai sentir saudade, a gente vai passar por todas as fases necessárias e saudáveis do luto, né? Aqui a gente está falando, se a gente lembrar das definições da obsessão que a gente acabou de ver, né? São emissões mentais constantes de sentimentos negativos. Então, não são sentimentos bons, não são sentimentos de luto, são sentimentos desequilibrados. É aí que a gente tem que ter atenção em onde pode acontecer obsessão, né? O outro é de desencarnado para encarnado. E essa é a modalidade que é mais comumente conhecida, né? Já que pela invisibilidade, o espírito pode facilmente influenciar o que estão no corpo físico. Então, o obsessor tem isso a seu favor, né? Ele não é visível, então ele pode atuar, ele pode, né, estar junto da gente sem ser percebido, sem ser pressentido, né? Então, pode gerar sim, e é as obsessões que a gente vê, não sei se em maior quantidade, mas muito, muito comumente, né? E aí temos também a obsessão recíproca. Essa obsessão recíproca, ela não é exatamente ou necessariamente um tipo diferente de obsessão. Todas essas expressões que a gente viu até agora, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, enfim, ela pode assumir essa característica de ser recíproca, né? Que são o quê? São esses espíritos que se obsediam mutuamente, né, que têm entre si ideias fixas, alimentam animosidades, né, começa uma certa simbiose. Né? A gente tem no livro, nos domínios da mediunidade, um exemplo disso. Tem no capítulo 14, em serviço espiritual. Eu vou ler só um trechinho para a gente ilustrar isso aqui, né? Mas depois vocês podem, com certeza, rever esse capítulo, tá? Nos domínios da mediunidade, capítulo 14. Então o Aulus está explicando e ele fala isso. O pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Temos aqui então, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa, como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Sim, aprovou o orientador, enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros, temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam. Olha só, gente, vou repetir essa parte que é muito importante. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. Então, aqui só um trechinho para ilustrar, mas vocês podem ver nos domínios da mediunidade esse trecho completo, né? E por fim, não menos importante, né? A autoobsessão. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Né? Então aqui hoje a gente não vai aprofundar muito, porque a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Só para a gente saber que existe, né? E o quanto que ela é também importante, né? E agora a gente vai ver um pouquinho dos graus da obsessão. Então, os graus da obsessão, a graduação é conforme a intensidade do domínio exercido pelo obsessor sobre a psique do obsidiado.
Então, a gente vai ver agora os 3 graus que o Kardec define no livro dos médiuns, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, a gente começa aqui pela obsessão simples, que é o quê? Presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento o indivíduo, mais conhecida como influência espiritual. No início da obsessão simples, a ação da entidade desencarnada ocorre de forma episódica, inoportuna e desagradável, produzindo mal-estar generalizado e inquietações ao obsidiado. Com o passar do tempo, o obsessor age de forma persistente e aí começa a envolver o encarnado nos fluidos negativos dele, né? O Raul Teixeira tem uma palestra, que eu deixei aqui também a referência, quem quiser ver, em que ele fala sobre os três graus da obsessão. E aí ele exemplifica, assim, essa obsessão simples, quando a pessoa de repente tem uma crise que leva ela a fazer coisas estranhas. Essa pessoa ela tem lucidez, ela identifica que tem uma ação espiritual que está agindo sobre ela. Mas ela tem, por exemplo, uma crise de agressividade. Ela grita, ela esbraveja, né, em casa, no trabalho, no trânsito. Né? Daqui a pouco passa. Ela volta normalmente à sua vida. E aí, esporadicamente, isso acontece. Mas ela tem o controle, né? Ela sabe o que está acontecendo e ela sente, ela consegue identificar que pode ser uma ação espiritual que está agindo sobre ela, né? Mas se ela não tomar as providências, ela vai se fragilizando cada vez mais, né? Então acontece uma crise, daqui a pouco outra, depois de um tempo outra, né? E aí, por isso tornando cada vez mais frágil, ela pode evoluir para os outros tipos de obsessão também. O Kardec fala no livro dos médiuns um pouquinho sobre a mediunidade e a obsessão simples, né? Então, a obsessão simples acontece quando um espírito malfazejo se impõe a um médium. E aí ele se imiscui, ele se intromete a seu mau grado nas comunicações que ele recebe. O impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta também no lugar dos que são evocados, né? Então, nessa obsessão simples, o médium ele sabe sim que ele está sendo presa de um espírito mentiroso, né? Porque o espírito não se disfarça, ele não é uma coisa dissimulada, ele não dissimula as más intenções, né? Então, o médium reconhece sem dificuldade. Se ele se mantém em guarda, ele raramente é enganado, né? Então, esse gênero, geralmente, ele é apenas desagradável, né? E põe um pouco de obstáculo, ele requer bastante atenção, né? Mas não tem maiores inconvenientes, né? Um outro tipo, o outro grau da obsessão é a fascinação. Então aqui já é um degrau um pouquinho maior, né? O indivíduo, ele não acredita que ele esteja obsidiado. Ele pauta o seu comportamento sem consciência do ridículo do que fala e do que faz. Então, a fascinação, ela é mais grave que a obsessão simples, né? O obsessor, ele age sobre a mente do fascinado, projetando imagens e pensamentos envolventes, hipnotizantes, alimentadores de ideias fixas, né? E o Kardec diz no livro dos médiuns, sobre a fascinação, ele traz que a fascinação ela tem consequências muito mais graves, né? É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, o médium fascinado, ele não acredita que o estejam enganando, né? Porque o espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. Aqui que tá, né? Ele inspira confiança cega. E aí o médium não consegue ver o embuste, né? E de compreender o absurdo que ele está escrevendo, né? Apesar de que salta aos olhos de todo mundo. Qualquer um que leia sabe que aquilo não é. Mas para ele é absurdo e para ele tá tudo certo, né? Ele realmente acredita. Então aqui a gente tem um pouquinho, a gente pode ver a diferença um pouquinho dos espíritos, né? Que são os obsessores. Então na primeira é um espírito, ele é mau, mas ele, né, ele não passa de um importuno, assim, né?
Já no segundo, ele já é mais ardiloso, já é mais hipócrita, né? Ele tem que usar uma máscara para que ele seja bem acolhido, para que ele consiga fazer isso que ele quer fazer, né? Então, na obsessão simples, a gente tem uma influência espiritual, mas a pessoa ainda tem o controle. Ela consegue até sozinha, né, se desvencilhar do que está acontecendo. Agora, na fascinação, não, né? A coisa fica um pouquinho mais complicada. Tem a perda da capacidade crítica, do discernimento, né? Altera bastante o senso moral, falseia o julgamento, né? A pessoa acha que o mal é o bem. Então, o Wilson já comentou com a gente algumas situações de fascinação, né? Mas eu trago também um pouquinho, no mesmo texto da Revista Espírita Obsedados e Subjugados, de outubro de 58, ele traz a história do Sr. F., né? Que então é um médium que ficou sob o domínio de uma fascinação. Então, eu vou ler só um pouquinho para exemplificar o que é isso, né? Então, ele coloca aqui que, então, o caráter suave do médium, benevolente, mas um pouco fraco, né? E ele se tornou um médium psicógrafo com muita rapidez. Então, o obsidiado pelo espírito que dele se apoderou, não lhe dava repouso, escrevia incessantemente. E aí aqui ele relata uma das coisas que o espírito ditou para ele. O homem é composto de 3 coisas: o homem, o mau espírito e o bom espírito. Todos vós tendes vosso mau espírito, que está ligado ao corpo por laços materiais. Para expulsar o mau espírito, é necessário quebrar esses laços, para o que é preciso, enfraquecer o corpo. Quando este se acha suficientemente enfraquecido, o laço se parte e o mau espírito vai embora, deixando apenas o bom. E aí, em consequência dessa bela teoria, fizeram-no, o Sr. F., jejuar durante 5 dias consecutivos e velar à noite. Quando ele estava extenuado, eles lhe disseram: agora a coisa está feita e o laço partido. Teu mau espírito se foi, ficamos apenas nós, em que deves crer sem reservas. E ele, persuadido de que o mau espírito havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas palavras. Né? E aqui ele prossegue, tem bastante coisa, bastante relatos de coisas que ele psicografava, que a gente vê claramente que é um absurdo, mas que para ele não, era a mais pura verdade. Né? Então ele perdeu todo o senso crítico, né? Perdeu toda essa questão de discernimento. Né? Então a fascinação ela é bem mais problemática, né? E aí, por último, a gente tem a subjugação. A subjugação, o que é? É o profundo domínio mental de um obsessor que paralisa a vontade do obsidiado. E aí os resultados são bem graves, né? Pois a entidade assume os pensamentos do obsidiado e passa a agir por ele através de intenso comando mental, mas sem retirar completamente a lucidez, o que se constitui um grande sofrimento moral e físico. E aí, segundo Kardec, né, no livro dos médiuns, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. Então, quando é moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma fascinação, né? No segundo caso, quando é corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então, onde é que traduz isso? O médium escrevente, que tem uma necessidade incessante de escrever nos momentos menos oportunos. Né? Então, Kardec relata que viu alguns que, se não tivesse a pena ou o lápis, eles simulavam escrever com o dedo, né? Nas paredes, onde quer que estivessem. Né? É uma necessidade assim que extravasa, né? E ele relata também ali no livro dos médiuns a situação de uma subjugação corporal. Né? Então, o homem ele sentia uma pressão enérgica que o forçava, ele tentava resistir, mas ele não conseguia a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos, né? Cheio de gente, na multidão, ajoelhava e beijava o chão.
né? E também, eu acho que esse mesmo homem, não sei se é esse mesmo outro diferente agora também, acho que só para ilustrar não tem problema, né? Ele sempre que passava por uma moça, ele não conhecia, não tinha nenhuma intenção com ela, mas ele sempre se ajoelhava e pedia ela em casamento, né? Então as pessoas passam, né, por situações bem vexatórias, né? E aí até o Raul Teixeira, na palestra, ele diz que o obsidiado, ele tem a lucidez nas coisas que ele faz. Então ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não consegue evitar de fazer. Então ele sabe que ele não quer, né, ajoelhar e beijar o chão, mas ele não consegue evitar, ele não consegue não fazer isso. Ele não tem mais a vontade, ele não tem a força moral para resistir a isso. Então tá, né, sob o controle do obsessor. Então, a subjugação é a dos graus a mais grave, né? E aí a gente encerra agora os graus. E aí, para a gente finalizar, eu só vou ler rapidamente as características que podem indicar obsessão, que aí o Kardec coloca no livro dos médiuns, né? Primeiro, a persistência, que é um alerta, né? A persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, de qualquer forma, opondo-se que outros espíritos o façam, né? Exclusividade. 2. Ilusão, que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro, crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele lhe comunicam, né? Então, a gente pode ver que aqui vem bem a calhar com que o Wilson tem conversado com a gente nos últimos encontros, né? Então, quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Claro, né? Se o médium está numa fascinação, a primeira coisa que o espírito vai fazer é afastar ele das pessoas que podem dizer: ei, peraí, o que você está escrevendo? O que você está falando? Né? Então, se a pessoa vai na casa espírita, tenta afastar, né? De se envolver com pessoas que podem alertar ele disso, né? Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe, né, o nosso orgulho, né, a nossa vaidade, então, né, recebe uma crítica já se leva mal. Necessidade incessante e inoportuna de escrever, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Ou rumores e desordens persistentes ao redor do médium, né, manifestações físicas, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Então aqui é a luz de alerta, né, que podem indicar a obsessão. Gente, então por hoje é só, né, pessoas queridas, hoje terminamos, né? Então na próxima semana a gente vai continuar conversando sobre isso. Se vocês quiserem compartilhar no nosso grupo do WhatsApp, né, as impressões de vocês sobre esse tema, sobre esse início, as considerações de vocês sobre isso, né, a gente aguarda a manifestação de vocês ali, tá? Um abraço bem carinhoso para vocês, beijão, até mais!